E se você tá pensando em gravar seu primeiro vídeo e tá com aquele frio na barriga, aquela ansiedade, bom, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e o que me ajudou a conseguir romper com os desafios que existem quando você quer gravar seu primeiro vídeo pro canal do YouTube. Quando eu gravei meu primeiro vídeo pro YouTube, ele não foi pro ar. Quando eu gravei meu segundo vídeo pro YouTube, ele não foi pro ar. Eu não consegui concluir o raciocínio, eu fiquei com calor, assim, não desenvolveu. Mas eu coloquei dentro de mim mesmo que eu ia concluir esse vídeo. O que eu fiz então? Me organizei, deixei tudo montado, a luz, todo o cenário que eu tinha montado, deixei tudo aquilo pronto. E pelo menos eu tentei, as 2 primeiras vezes, ir até onde eu consegui. Então eu não sentei, falei algumas palavras e parei. Não, eu fui tentando falar, montar ali. Eu posso dizer que acho que o primeiro e o segundo vídeo eu gravei algo entre 20 minutos. E o que foi pro ar mesmo foi meu terceiro vídeo. Então os meus 2 primeiros vídeos não foram pro ar. Foi difícil ficar olhando pra câmera, eu ficava olhando pro monitor. Eu tenho um monitor aqui em cima, né? Então eu fiquei olhando pro monitor. Eu sou extremamente crítico, então tudo isso assim, nossa, a hora que eu ia falar eu não conseguia me soltar, não conseguia. Mas eu coloquei dentro de mim mesmo, tipo, tá, eu vou melhorar isso e vou conseguir terminar. E isso eu me propus a fazer dentro de 2 dias. Tipo assim, ó, e vai sair esse vídeo vai sair. E ele saiu. Tá aí no ar, é o meu primeiro vídeo. Tô com menos de 2 semanas que esse vídeo tá no ar, deve estar com uns 8 dias que esse vídeo tá no ar. E ele tá performando mó bem, então isso é interessante. Mas, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas que eu usei, não vou te falar que foi nem técnicas, foi algumas abordagens que eu tive que fizeram com que isso desse certo. Primeira coisa, eu me propus a gravar o vídeo e esse vídeo ir pro ar. Então eu gravei a primeira vez, não deu certo. Gravei a segunda vez, também não deu certo. Foi um suador enorme. Eu tenho esses vídeos guardados ali porque são eles que me fizeram chegar até o terceiro vídeo, que foi o vídeo onde eu consegui concluir meu raciocínio e esse vídeo foi pro ar. Pelo menos pra mim, por que foi tão difícil falar pra câmera? Eu trabalho com audiovisual, filmo várias pessoas, já fiz várias entrevistas atrás da câmera, filmando outras pessoas. Mas sempre que eu tinha que performar na frente da câmera, principalmente se fosse vídeo, foto é mais tranquilo pra mim, mas vídeo, falar alguma coisa, isso sempre foi muito difícil. Já tentei isso, posso dizer que durante a pandemia, eu tentei gravar um vídeo e foi a mesma situação. Também não consegui desenvolver, não consegui avançar com o que eu tinha em mente e como eu ia passar essa informação. E geralmente, por que é tão difícil? É tão difícil por alguns motivos, pelo menos pra mim. Autocrítica, eu tenho uma autocrítica muito grande, tenho um perfeccionismo muito grande. Eu acho que todo mundo pode acabar dizendo que não, mas pelo menos pra mim, aquela aprovação social, sabe? Será que vai ficar bom? Será que as pessoas vão assistir? Então isso são coisas que sempre me colocava contra a parede, assim, ficava levantando esses pontos, esses empecilhos. Ah, será que foi bom o suficiente? Será que as pessoas vão gostar? Principalmente as pessoas que eu conheço. Vou te falar, as pessoas que você conhece geralmente não vão se importar. As pessoas mais próximas vão gostar, às vezes nem eles vão gostar. No meu caso, eles gostaram, alguns amigos próximos gostaram, mas não são as pessoas que às vezes vão acompanhar o canal. Por que elas não vão acompanhar o canal? Porque o conteúdo é ruim? Não. Às vezes elas não vão acompanhar o canal porque aquele conteúdo não interessa a elas. Elas gostam, legal que você está fazendo alguma coisa, continue aí, sucesso, mas esse não é o conteúdo que interessa a elas. E isso é um ponto importante. Para quem você vai falar? Antes de gravar o terceiro vídeo, que foi o vídeo que foi pro ar, eu coloquei dentro da minha cabeça, bom, eu quero que esse vídeo seja o mais parecido com uma conversa entre amigos. Tenho vários amigos, sou ótimo para fazer amizade, não tenho dificuldade nenhuma no social, assim, em relação entre pessoas. A minha dificuldade era com a câmera. E é difícil porque não tem ninguém aqui agora exatamente em casa, só tem eu e a câmera. Mas é difícil porque você quer falar para alguém e a câmera não é meu amigo. Mas pensar isso, colocar isso na minha cabeça, pensando que ali do outro lado da tela tem alguém que está prestando atenção no que eu estou falando, que está entendendo, que está interessado no que eu estou falando, isso me ajudou muito a manter o raciocínio de onde eu queria começar, para onde eu iria e onde eu iria terminar. Por quê? A câmera não interessa, a câmera não vai se interessar pelos meus objetivos, mas as pessoas que estão atrás da câmera sim. E foi isso que eu tive em mente, tipo, eu quero passar essa informação. Por que os 2 primeiros vídeos foi tão difícil? Por que eles não foram pra frente? Porque eu queria falar daquilo que estava na minha cabeça. Eu achava que seria fácil, né? Então, eu tenho esses assuntos na minha cabeça, é assunto ligado ao audiovisual, ao assunto que eu domino, então eu vou falar sobre eles. Mas não montei um roteiro. E fui falando, até a hora que eu vi que eu estava prolixo, redundante, não conseguia concluir raciocínios, não conseguia terminar o que eu estava falando. E esses foram os 2 primeiros vídeos. O terceiro vídeo eu montei um roteiro. E eu montei um roteiro com base
nos vídeos que você deve ter encontrado aí pelo YouTube. Alguns vídeos do tipo, comece seu canal no YouTube mesmo que ninguém assista. E são vídeos que eu já assisti várias vezes. E eu falei, bom, eu vou por esse lado. Montei um roteiro de como eu gostaria de falar. Eu sou profissional autônomo há mais de 10 anos, aproximadamente uns 15 anos. E eu falei, eu vou fazer um vídeo com esse tema, né, aproximadamente ali próximo desse mesmo tema, porém abordando algo que seja útil para profissionais autônomos, porque eu sei o quanto agregou na minha carreira, o quanto me levou para frente. Eu consegui me relacionar com as pessoas, apresentar meu trabalho em diferentes lugares, não ter vergonha disso, saber me comunicar muito bem. E isso sempre me agregou, só que eu sempre fazia isso pessoalmente. Na internet isso sempre foi um desafio. Você vai ver que talvez você vai encontrar pouquíssimos vídeos onde eu estou falando, onde minha voz praticamente aparece. Então eu sempre fiz muitas fotos e conexões diretas, né, com as pessoas ali, algo mais real. Porém, a internet abre uma porta enorme para você falar do seu trabalho, falar sobre quem você é, falar das coisas que você acredita. E então eu queria muito gravar um vídeo para o YouTube. E eu falei, bom, vai ser esse o meu ponto de partida. Gravar um vídeo para o YouTube falando como as pessoas podem começar no YouTube. Esse vai ser meu primeiro vídeo, né? E tentando fazer uma abordagem voltada para profissionais autônomos e como isso poderia ser benéfico, né, de várias formas. E eu consegui concluir esse primeiro vídeo. Esse foi um dos primeiros pontos. Eu montei um roteiro. Como montar o canal para o YouTube sendo um profissional autônomo. Se eu posso dar essas primeiras duas dicas seriam: monte um roteiro e não fale para a câmera. Fale como se você estivesse falando para um amigo seu que está na sua frente. Eu sei que não é tão simples assim, mas isso foram os dois pontos que me ajudou a começar, ir para o meio e concluir meu raciocínio. Outro ponto que eu falei foi a autocrítica. Então, eu não me preocupava com o erro. Eu errava, eu voltava e continuava. Eu errava, eu voltava e continuava. Na edição você consegue resolver bastante dessas coisas, de forma simples, não é nem complicado. Eu consegui levar meu raciocínio até ponto aqui, então eu volto e repito toda essa parte ali e continuo o raciocínio. Porque às vezes você fala, errei, vou começar tudo de novo. Errei, vou começar tudo de novo. Não, vá até o final, depois você vai ver que você consegue editar. Tente voltar até onde você conseguiu concluir seu raciocínio, volte dali e termine o raciocínio. Sobre como eu montei meu roteiro. Bom, eu usei inteligência artificial, que acho que é o que todo mundo deveria usar para várias coisas, e principalmente para montar um roteiro para o canal no YouTube. Eu peguei e fui conversando com ele. Eu sou um profissional autônomo há mais de 10 anos, quero gravar meu primeiro vídeo para o YouTube, quero que o tema seja esse, monte um canal para o YouTube, e como isso pode ser benéfico para profissionais autônomos, e levantei alguns pontos que eu gostaria de abordar. Pontos que na minha mente, só de ler a introdução ali, eu não tinha o roteiro, tudo que eu ia falar, mas só de ter o título do que eu queria falar, já me ajudava a lembrar de tudo aquilo que está dentro da minha mente, porque é um assunto que para mim, eu converso com meus amigos, compartilho isso direto sobre como é ser um profissional autônomo, né? Eu queria abordar isso porque era um assunto que só de começar ali seria uma conversa entre amigos, porque é um assunto que de certa forma eu domino. Montei o roteiro e tinha os tópicos ali, tópico 1, tópico 2, tópico 3. E dessa forma eu consegui ir passeando, né, por esses tópicos até concluir o meu raciocínio. E é muito, muito importante que assim que você terminou de gravar seu vídeo, coloca ele no YouTube. No meu caso, eu tinha isso muito fixo na minha mente. Terminei de gravar o vídeo, desliguei a câmera, eu falei, eu vou postar esse vídeo. Não estava pronto ainda, eu queria editar ele, né? Pra mim, não tem uma facilidade com a edição, então eu falei, eu quero editar ele. Mas esse vídeo vai pro ar, independente de como ele estiver no final. Então eu peguei, joguei ele no computador, comecei a fazer os cortes, comecei a fazer cor, colocar alguns inserts que eu queria colocar. Mas na minha cabeça assim, ó, não tem chance desse vídeo não ir pro ar. Eu nunca tinha postado um vídeo no YouTube, principalmente falando assim, né? Peguei, editei, gostei. Gostei razoavelmente, poderia ser muito melhor do que o que foi. Na minha mente já estava assim, esse vídeo vai pro ar. Eu não fiquei me dando desculpas, tipo, ainda não tá bom, acho que eu vou editar mais um dia. Acho que não tá bom, ainda vou gravar de novo. Não tinha essa oportunidade dentro da minha mente. Não fiquei pensando no que os meus amigos iam pensar. Eu só queria colocar esse vídeo pro ar. E foi exatamente isso que eu fiz. Isso foi interessante porque como eu fiquei todo momento treinando a minha mente para que esse vídeo fosse para o ar, independente de como ele estivesse, isso foi facilitando, porque eu só ia cumprindo o processo. Agora o próximo passo é postar.
E eu postei. Pô, agora minha cara tá lá pra todo mundo ver. E na verdade não é bem assim. Seus amigos podem ver e acabam, oh, pô, legal. Um ou outro pode pensar, ah, tá querendo se parecer ou qualquer coisa do tipo. Isso não importa. A verdade é que isso não importa. Pessoas que querem assistir aquilo que você tá falando vão te encontrar. Principalmente se você acertar na thumb e se você acertar no título. As pessoas vão te encontrar e essas pessoas vão te acompanhar, vão seguir seu canal, vão interagir com você. Eu tive alguns comentários no meu primeiro vídeo, isso foi muito interessante. E eu também tive algumas curtidas. Quando eu fui gravar o vídeo, eu não estava pensando em nada disso. Eu falei, eu quero que esse vídeo vá pro ar. Eu quero fazer esse vídeo ir pro ar. Não sabia se ia performar bem, não sabia de nada, nenhuma das coisas dessas. Não fiquei colocando essas coisas na minha cabeça. Eu fiquei colocando os meus objetivos, que era montar um roteiro, fazer um cenário legal, porque eu gosto disso, uma iluminação legal, gravar, editar e postar. E foi exatamente o que eu fiz. Então vamos lá, recapitulando. Se você quer gravar um vídeo para o YouTube, crie o seu canal, monte um roteiro, se prepare para falar para a câmera como se estivesse falando para um amigo seu. Não se importe com o que as pessoas vão pensar, porque inúmeras pessoas vão pensar várias coisas, mas as pessoas que querem assistir o tipo de conteúdo que você quer gravar vão te encontrar. Não fique autocrítico demais. Faça esses processos e vá até o final desses processos. Igual eu montei todos esses processos e fui até o final desse processo, até esse vídeo ir pro ar. Aqui é um lugar onde eu quero passar informações que eu aprendi, coisas que me ajudaram na minha carreira profissional, compartilhar e aprender junto com as demais pessoas. Bom, e para você que chegou aqui até o final desse vídeo, eu gostaria de compartilhar algo que eu sempre falei, desde a fotografia e agora com o vídeo. O que eu gostaria de falar? Fotografia, vídeo é luz. Pode ser que, eu não sei como está agora porque eu estou ainda gravando esse vídeo, eu não sei, mas pode ser que a qualidade dali seja nitidamente, né, pior do que o que está aqui nessa câmera. Pode ser que não, pode ser falar, pô, como você conseguiu, né, um resultado tão interessante. Invista em iluminação. Iluminação, foto e vídeo é luz. Não adianta, pode ver que até celulares muito bons têm dificuldades em gravar vídeos em ambientes escuros, ambientes muito escuros. E câmeras também têm essa dificuldade, porém ela tem uma resistência muito maior. Às vezes você fala, ah, mas eu só tenho meu celular, vou comprar uma câmera para gravar meu vídeo para o YouTube. Não precisa fazer isso. Invista em iluminação. Ah, não tenho dinheiro para investir em iluminação, só tenho o meu celular mesmo. Grave de frente para a janela da sua casa, pega uma fonte de iluminação natural, que é a luz do sol, que nenhuma luz ainda que a gente tem consegue competir com ela. Então grave a favor da luz. Eu tenho uma softbox aqui, que é uma softbox, não é tão cara, eu vou colocar esses itens que estão aqui na legenda, na descrição desse vídeo, mas invista em iluminação. Tudo isso que você está vendo aqui, se eu desligasse essa luz, tanto essa câmera quanto aquele celular, os dois não iriam performar bem. Talvez eu teria um resultado um pouco melhor na câmera do que no celular, mas os dois não iriam performar bem. Os dois estão performando bem porque eu tenho uma fonte de luz aqui. Por que eu falo investir em iluminação? Porque às vezes você quer gravar à noite, às vezes o melhor ambiente, o melhor horário para você gravar é à noite. Aí você já vai perder todo aquele lance de luz natural. Mas você não vai deixar de gravar porque você investiu em iluminação. Quando eu vou gravar, até os outros vídeos que eu gravei aqui pro canal, não tem nenhuma luz da casa praticamente acesa, luz de teto. Por que é melhor você ter uma iluminação como essa? Porque você consegue direcionar onde você quer. Essa câmera aqui está bem de frente, mas como a luz está aqui, ele vai criando uma sombra aqui. E isso cria uma profundidade na foto, uma tridimensionalidade na foto. Isso deixa a foto um pouco mais interessante. Se eu fosse gravar como duas câmeras, hoje eu estou gravando com o celular, eu colocaria a outra câmera do lado da sombra. Por quê? Ia trabalhar ainda mais essa profundidade, esse recorte da luz no meu rosto. Se eu colocasse a câmera aqui e o celular aqui, ia ficar algo muito chapado, sabe? A luz pega direto, não ia dar essa profundidade, essa luz e sombra, esse contraste. Eu vou abordar isso melhor em outros vídeos. E aí, tá pronto para gravar o seu vídeo para o YouTube? Siga esses passos, monte um roteiro, não fique pensando no que os seus amigos ou as pessoas que você conhece vão pensar. Ligue a câmera, grave, não seja autocrítico demais e poste esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like no vídeo, seguir o canal e indicar aí para pessoas que você acredita que esse conteúdo possa interessar. Salve o vídeo também na sua playlist para que sempre que você se sinta desencorajado a gravar o vídeo no YouTube, volte lá, assista esse vídeo, porque eu fiz esse vídeo para te encorajar a montar o seu canal, falar sobre as coisas que pode somar na vida de outras pessoas. Até a próxima, um abraço.